Projeto para uma Psicologia Científica, uma tentativa de Freud de incluir a psicologia dentro das ciências naturais. Esse é o assunto da aula de hoje, da aula número 4 das Obras Completas de Freud. Bom, pessoal, eu falei na aula anterior das cartas a Fliess, que essas cartas que Freud recebeu de Fliess foram destruídas por Freud quando eles romperam a amizade. As que Freud enviou para o Fliess foram recuperadas pela Marie Bonaparte, e dentre essas cartas tem lá um manuscrito de 1895, que é o texto Projeto para uma Psicologia Científica. Então Freud, nessa época, ele tem como objetivo introduzir a psicanálise dentro do hall, ali, do âmbito das ciências naturais. Para isso, o Freud utiliza noções de neurofisiologia e transmissão sináptica. Então é bem interessante aí, porque é o Freud falando em termos de neurônios, de sinapse. Ele tenta construir ali uma psicologia que se utilize desses elementos, com o intuito de incluir a psicologia dentro das ciências naturais. Então, uma ideia central que tem que as concepções têm base na noção de quantidade de energia circulante entre as cadeias de neurônio. E assim, casos patológicos, as quantidades de energia podem escolher vias de descargas diferentes. Você percebe aí que, quando eu comentei aqui sobre estudos sobre histeria, já se falava ali da ideia de trauma, né, de um quantum afetivo que era excedente, por isso caracterizaria um trauma. O que o Freud faz aqui é trazer essa ideia, às vezes mais abstrata, e fazer uma sobreposição ou uma releitura utilizando esses elementos em termos neurofisiológicos. Então, mais uma vez, casos patológicos, as quantidades de energia podem escolher vias de descarga diferentes. E aí, quando eu tenho uma quantidade excessiva de excitação, isso vai se tornar incontrolável. É o que seria ali um ponto traumático, quando eu penso no estudo sobre histeria, que o Freud fala de algo que excede essa capacidade neural de suportar essa excitação. E aí tem uma relação que se coloca, a relação de equivalência entre fenômenos fisiológicos e fenômenos psicológicos. E aí eu tenho um esqueminha aqui, quem está estudando, você pode acessar lá no grupo do Telegram, mas eu vou pôr na tela aqui também, que é o seguinte: eu tenho um nível fisiológico, e que ele põe, nesse nível fisiológico, eu tenho um princípio fundamental da função dos neurônios. Que princípio é esse? Ele fala, o princípio é o princípio da inércia, né? Aí você olha aqui, eu tenho esse esqueminha, eu puxo uma chave verde para baixo. Qual que é essa ideia do princípio de inércia nos neurônios? Ele coloca, os neurônios tendem a liberar os excessos de energia. Quando os neurônios liberam o excesso de energia, essa energia se torna, guarde aí uma palavra-chave desse estudo, uma energia livre, né? Bom, aí veja ali, quando voltando nesse esquema, o princípio fundamental, o princípio da inércia, e veja que eu puxei uma outra flecha preta, que no aparelho psíquico eu vou ter o processo primário. Então, mais uma vez, se você pegar o título, relação de equivalência entre fenômenos fisiológicos, princípio da inércia do neurônio tende a liberar excesso de energia, energia livre, nível fisiológico. Puxa agora essa setinha aqui no aparelho psíquico, ou seja, no nível psicológico. Esse mesmo excesso de energia, essa energia livre, o Freud vai dizer que é o processo primário. Lembrando aí o processo primário inconsciente e processo secundário consciente. Então, voltando, aparelho psíquico, essa energia livre seria o processo primário, mas veja só, ele diz que o escoamento livre e sem retenção da energia psíquica, tá bom. Só que ele fala, não é possível que no aparelho psíquico essa energia fique livre, circulando dessa maneira. Então ele põe, o aparelho psíquico não pode funcionar unicamente com base no princípio da descarga. E aí, então é necessário que algum tipo de tolerância aconteça, né? Não é sempre essa descarga vai acontecer, alguma coisa tem que reter isso. E fala, uma tolerância é uma tolerância de um certo tipo de quantidade de excitação, né? Então, isso que vai suportar uma quantidade de excitação vai ser um sistema regulador.
Então não tem a energia simplesmente livre, é necessário que tenha alguma coisa ali que consiga suportar a chave. Por quê? Vai dizer assim, existe então um sistema regulador que vai resistir aos excessos e ponto-chave importantíssimo. Lembra que eu falei que isso aqui é o processo primário acontecendo, essa energia livre. Só que nesse sistema regulador vai ter uma propriedade de transformar processo primário em processo secundário. E aí, quem vai ser o responsável por essa transformação, né, por ser o regulador dessa energia livre para uma energia ligada, né, que vai suportar essa tensão, essa quantidade de excitação, vai ser, palavra-chave também aqui em psicanálise, o ego. Então, nesse texto, Freud traz a ideia de ego, que tem primeira função transformar processo primário em processo secundário. Segunda função, que o Freud vai dizer, prova de realidade. Então, a prova de realidade vai ser graças ao ego que vai ser possível diferenciar uma percepção externa de uma alucinação ou de uma lembrança interna. Então, duas funções importantíssimas aí. O ego, transformação do processo primário em processo secundário, e o segundo ponto, prova de realidade. Importante aqui, gente, esse texto de 1895. No entanto, ele traz a ideia de ego aqui, no entanto, em 1923, que vai aparecer a ideia de ego mais famosa, quando você fala de ego, e de ego superego. Sim, isso é só em 23, com uma instância psíquica ali, que está ali entre o id e o superego, né? Não é essa a ideia ainda, a ideia é mais anterior e guarda essas duas propriedades. Bom, na sequência, um outro ponto legal de trazer dessa primeira aula falando sobre projeto com uma psicologia científica é quando ele fala aqui a questão da prova da satisfação. Então tem um esqueminha aqui, né? Tá bem cheio de flechas, mas vamos seguir aqui comigo, ó. É um processo complexo a prova de satisfação. Beleza, ele diz assim: parte de uma tensão interna. Essa tensão interna ela é desencadeada por uma necessidade pulsional. E aqui quando o Freud fala de pulsional, lembrando que esse conceito vai evoluir ao longo da sua obra, mas quando ele fala aqui, o que ele chama de necessidade pulsional? Ele fala, por exemplo, a fome numa criança e, por exemplo, também o desejo sexual no adulto. Qualquer tipo, coisas dessa ordem. E diz assim, esse tipo de necessidade pulsional leva a uma tensão interna. E aí eu coloquei embaixo, essa tensão aumenta, essa tensão vai exigir uma descarga, né? Se está tensionado. E lembrando, se tensiona, eu gosto de usar como exemplo a sua bexiga, né? Onde fica ali o nosso xixi, quanto mais cheia ela está, mais desprazeroso fica. E aí quando você tem a descarga, você faz xixi, o prazer de estar esvaziando. Beleza, ele está carregando esse princípio do arco reflexo, inclusive. Então eu ponho, aumenta essa tensão gera um desprazer. Vai avisar o quê? Uma descarga. Aí eu ponho o seguinte, para que essa descarga aconteça, é necessário alguém de fora. Então precisa de alguém de fora, um objeto, uma pessoa, né? E a gente pode pensar, se a necessidade pulsional era a fome, nessa criança, ela vai precisar que alguém dê comida para ela. Se a necessidade é sexual do adulto, vai precisar que alguém tenha uma relação com ele, né, com essa pessoa. Então, alguma coisa de fora vai ser necessário para que aconteça essa descarga. Beleza, aí eu coloquei embaixo, se tudo deu certo, funcionou, tinha atenção, conseguiu alguém de fora, aconteceu a descarga, se tudo deu certo, a descarga passa a ter uma nova importância, o Freud coloca. Quais são as duas novas importâncias que passa a ter? Primeiro, você tem a suspensão do desprazer e a pessoa que foi responsável, lembra do que eu acabei de falar, né, dessa pessoa de fora? E essa pessoa de fora passa a ter uma relação direta com essa experiência de suspensão do desprazer. Então veja só, por conta disso tinha uma tensão e um desprazer, acontece uma ligação com a pessoa externa, acontece uma descarga, essa descarga vai criar uma experiência, ou melhor dizendo, um sentimento de mutualidade. Aquilo que eu precisava é aquilo que o outro de fora ofereceu, então criou ali um momento de um encontro, de uma mutualidade, uma compreensão mútua. E o segundo ponto, né, a segunda nova importância da descarga, o Freud coloca o seguinte, realiza no nível corporal o que é preciso fazer. Ou seja, põe em ação uma atividade motora.
Então, duas grandes conquistas. A primeira, o sentimento de mutualidade, porque tem essa ligação com a pessoa de fora que vai possibilitar que aconteça essa descarga, e também tem um movimento motriz por parte do sujeito. Então são duas experiências novas, dois elementos novos que acrescido à questão da descarga. E aí veja o que o Freud fala. Assim, a satisfação leva a uma facilitação entre as duas imagens mnemônicas. Que imagens mnemônicas são essas? Essas duas novas importâncias que eu tenho na descarga. Primeira delas, o objeto desejado, e segundo, o movimento reflexo. E para concluir aqui, hoje, essa primeira parte do projeto para uma psicologia científica, o Freud diz o seguinte: é bem provável que essa imagem mnemônica do objeto seja a primeira a ser atingida pela reativação.